Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor nesta noite. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, sobre nossas vidas, abrindo nossa mente, Senhor Jesus, derramando o Teu doce Espírito Santo sobre nós, abrindo os nossos olhos espirituais, e que nós possamos sair daqui totalmente diferente, Senhor Jesus, da forma que nós entramos neste lugar. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Abra a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz lá o quê? Portanto, agora já não há, o quê? Condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está livre. Amém? Você está livre. Fala a pessoa aí do seu lado aí. Você está livre. Diga para você mesmo, você está livre. Você está livre do pecado e da condenação. Porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. De que forma? Aleluia! Enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, e que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para... Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Irmãos, isso é muito forte. Lá nas ministrações fala assim, por que nós continuamos a pecar? Por que nós continuamos a pedir perdão? Porque a gente peca. E por que a gente continua pecando? Porque nós não ainda conhecemos a Cristo na profundidade daquele que é, de como Ele é, daquilo que Ele é. Porque se nós conhecêssemos a Deus nessa profundidade, nós não pecaríamos. Mas o pior que isso, nós temos condenado a muitas pessoas. Nós temos julgados, nós não temos amado as pessoas, nós temos condenado as pessoas, impedindo delas participarem da glória de Deus. Muitas vezes, nós temos olhado para nós mesmos e colocado condenação sobre nossa vida, sendo que Deus já nos purificou de todo pecado. Vocês querem entender isso? Você olha para o espelho e fala assim, eu não posso orar, eu não sou digno mais de entrar na presença de Deus, não posso ir numa oração da igreja, porque eu não estou conseguindo nem orar, não vou participar mais da ceia do Senhor, porque eu não saio do pecado. Você está desmerecendo a obra maravilhosa que Deus fez sobre a sua vida. E quando nós condenamos uma outra pessoa,
não visito mais aquele irmão. Esquece. Ih, pastor, já fui lá 239 vezes. Não vai. Já bati, já soprei. Aquele não tem jeito. Aquela família lá é perdida. Ih, a minha família é perdida. Aqueles lá não tem jeito. Já ouvimos orações assim, que mande uma bomba, Senhor, e mate todo mundo. Prostituto, sem vergonha. Parece que a pessoa pecou uma vez, agora ela está condenada para o resto da vida. Não existe mais perdão sobre a vida dela. Que igreja é essa que nós estamos construindo? Todos nós pecamos, estamos destituídos da graça de Deus. Mas a graça do Senhor Jesus nos alcançou. E hoje não existe mais pecado. Existe o pecado, mas Deus morreu por todos esses pecados. Então, quando eu reconheço o meu pecado, eu invoco o Senhor Jesus Cristo, reconheço o meu pecado, e o sangue do Senhor Jesus me purifica. Quem disse que você continua condenado? Quem disse? Mas parece que as nossas atitudes têm dito isso. Eu não posso orar pela pessoa. O pastor pediu oração para ele, misericórdia, né? Se fosse assim, eu não poderia ser pastor da igreja. Me converti a Cristo, novo na fé, querendo falar de Cristo para todo mundo. Aí um dia encontrei uma menina da faculdade. Falei, menina, e aí? Oh, e aí, meu amor, tudo bem? Falou, peraí, que agora eu sou um homem crente. Ela olhou para minha cara. Ela debochou da minha cara. Ah, para! Para! Depois de tudo que você fez, você vai olhar para minha cara e vai falar que é crente. Agora você vai ser salvo, agora você vai para o céu. É isso, né? Teu pastor lá te falou. Falei, Você está louco? A vida inteira você foi louco desse jeito. Agora só porque você pôs um terno e uma gravata, agora você vai para o céu? Mas irmãos, muitas vezes nós temos olhado para as nossas vidas e olhado para alguns dos nossos irmãos com essa mesma condenação. E nós estamos deixando de ser uma igreja que traz amor, uma igreja que reconcilia, uma igreja que restaura, uma igreja que une, uma igreja que leva a mensagem de Cristo, a pessoa entende, sabe por quê? Olha só, pega aqui, ó. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. 17, no capítulo 8 de Romanos, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que a glória também participemos da sua glória. Abra em Romanos capítulo 2, versículo 1. Portanto, você que julga outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade? Bondade de quem? Bondade de Deus. Quando nós julgamos, quando nós condenamos, Deus faz essa pergunta aqui, ó. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao a... Quem é ela para dizer que eu não posso estar com Cristo Jesus? Não interessa o que eu fiz. Senão não adiantava eu ir lá na PAC toda semana, né? Lá onde estão os encarcerados, não é assim? Eles já fizeram, já estão condenados, aquilo lá não tem mais jeito. Deixa para lá. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que a morte de Jesus na cruz, na verdade, não teve efeito nenhum. Olha como isso é forte.
Quem de nós podemos acusar algo ou alguém de alguma coisa? Irmãos, uma vez eu vi isso. Pessoas, tudo ladrões políticos, tudo um bando de malfeitores e papapá e tantantã. Aí fala assim, Anderson, você paga a televisão a cabo? Eu pago. Rapaz, você é bobo demais, cara. Tem um negocinho assim, ó, chamado não sei o que lá, box, cara. Você põe 2 antenas lá, pega 600 canais. Pega os canal tudo. Você é muito bobo. Falei, bacana. Então quer dizer que o político que rouba, ele está condenado. Você que faz um gato aí no esquema da internet, da televisão, você não está. Você está santo. Abram aí a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1. Deus ama o pecador ou o pecado? Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Lembra lá da prostituta? Estava lá Jesus, os caras armaram esquema lá, ó, Senhor, está aqui a prostituta, pá. Pela lei, ela deve morrer apedrejada agora. Pegou a pedra, entregou na mão de Jesus, vai. Cumpre a lei. O que ele fez? Se alguém aqui tiver nenhum pecado, pode atacar a primeira pedra. Quem é que não tinha nenhum pecado? Ele. Ele é o único que não tinha pecado. Ele era o único que podia. E ele apedrejou? O que aconteceu naquele momento? Todos foram embora. E aí Jesus perguntou, oi, cadê o pessoal que te acusou? Todos foram embora. Então vá e não peques mais. E nós aprendemos nesse final de semana que o nosso compromisso é com Deus ou é com as pessoas? É com as pessoas. Porque com Deus nós já temos. Nós descemos as águas e entregamos a nossa vida para Cristo. E dissemos que nós iríamos servir somente a Ele, adorar somente a Ele. Então, quando eu não venho no culto, quem eu feri? Meu irmão. Poderia ter alguém aqui para orar por ela. Poderia ter mais uma pessoa para orar por o outro. Então, quando eu falto com compromisso com o meu irmão. Quando eu não vou numa reunião de vigília, eu estou faltando com compromisso com o meu irmão. Porque se a igreja tivesse reunida em oração, eu tenho certeza que muitos milagres nós íamos ver. E quando nós aprendemos isso, eu não atraso. Eu chego, faço som de poucas palavras e já sento. Me organizo no meu instrumento, né, para aqueles que são músicos. Tudo funciona. Porque Deus, na verdade, não precisa de nada disso. Deus é Deus. Não é verdade? Quando eu peco, eu mancho quem? A noiva de Cristo. Eu fico em falta com o meu irmão. Meu irmão anda correto, mas eu sou um desregado aí pela rua. Eu estou dando mal testemunho de quem? Da igreja de Cristo. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Tire a primeira viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Parem de julgar. Parem de condenar. Parem de se condenar também. Romanos 2, capítulo 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Irmãos,
Quando a unção do Senhor, ela despedaça todo o jugo. Ela quebra, ela arrebenta, ela destrói grilhões. Quando a unção do Senhor, há arrependimento, há quebrantamento de corações. Não é o nosso julgamento, não é o nosso martelo que vai libertar ninguém. É o nosso amor. Porque nós não estamos aqui para condenar. Nós estamos aqui, na verdade, para chamar as pessoas para Cristo. Nem eu, nem vocês têm o poder de condenar ninguém. Nem mesmo você a você mesmo. Às vezes a gente fica se mutilando. Para com isso. Deus te amou de uma maneira incondicional. A palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro. Não é verdade? 1 João, abra aí, 1 João capítulo 4, versículo 7. Quando uma pessoa é restituída ao cargo novamente, nós entendemos que a pessoa, ela já compreendeu o que ela errou, ela já foi instruída, ela já foi orientada, ela já foi acompanhada, ela reconheceu o seu pecado, reconheceu o seu erro, pediu perdão, reconstruiu um altar com Deus e está voltando à atividade com Cristo. Isso é maravilhoso. 1 João capítulo 4, versículo 7 diz lá: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de... Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 9. Foi assim que Deus se manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que nós pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Pode parar por aqui. Vamos ficar de pé. Nós temos orado ultimamente para que Deus revele a nós quem nós somos. Né? Porque quando nós conhecemos aquilo que nós precisamos mudar, nós crescemos em intimidade com Deus, nós crescemos em maturidade com Deus, em experiências com Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser santos, porque Ele é santo. Amém. Ore pelo nosso vizinho. Ore não condenando, mas profetizando. O nosso desejo, Deus, envia teus anjos com uma asa grande, que desce corta-cabeça. Não é essa oração que Deus espera. A palavra de Deus diz que quando nós oramos pelos nossos inimigos, brasas são amontoadas sobre a cabeça dessa pessoa. É nessa direção que nós precisamos aprender. A orar, a interceder pelos nossos inimigos, pelas pessoas que muitas vezes negligenciam o Evangelho, pelo irmão que peca. O que a palavra do Senhor nos orienta? Se o teu irmão peca, vai lá e conversa com ele. Vai lá e fala com ele: ô, tá errando aí, rapaz. Vamos andar direito aí. Não é chegar e falar assim: essa aqui errou. Ô, você viu fulano aí? Nossa, hein? Que situação, né? Coitada, né? Nossa, que a misericórdia de Deus esteja sobre a vida. Não, não é com ela. Quem pecou foi ela. Falou: acorda aí. Isso é unidade de igreja. E a gente deve aprender isso. Porque aí, isso é igreja. Ah, pastor, mas eu não dou conta não, então você vai andar comigo. Vai andar comigo até você ficar firme. Na hora que você ficar firme, você vai andar sozinho. Isso é unidade, isso é discipulado. Isso é igreja. E aí quando nós olhamos lá o livro de Atos, que a igreja caía na graça do povo e ia acrescentando aqueles que iam sendo convertidos. O que é isso? Uma igreja que exalava o perfume de Cristo.
A igreja que ia no supermercado, falava com o açougueiro, nossa, que rapaz educado. Ia na padaria, nossa, que moça educada. Ia no caixa, nossa, que povo educado. Nossa, errei no troco, devolveu o troco certinho. Nossa, a pessoa me respeitou no trânsito. Nossa, essa pessoa não xinga no trânsito. Nossa, como ele é cordato, como ele é educado com os filhos. Olha como ele cuida dos filhos. Olha como é que ele é bondoso. Olha, perfume de Cristo. Aí as pessoas, mas espera aí, existe isso? Existe. Como é que eu fico assim? Conhecer a Cristo. Conhecereis a verdade. E a verdade Ele vos libertará do ódio, da ira, da raiva. Olha aí teu passado. Uns aqui era violento. Outros era dançador de rap. Outros pulavam funk. Olha o que Deus fez. Você ri, né, Flávio? Essas coisas, pecado agora, ó, tudo para a glória do Senhor, tá vendo? É para isso que nós somos chamados. Exalem o perfume de Cristo. Não condene. Ame. Ame. Deus sabe todas as coisas. Existe um tempo de misericórdia para cada um. Ele sabe. Ele é a nossa justiça. Jesus é o nosso advogado. Amém? Vamos orar. Pai, louvado seja teu nome, Deus. Louvado seja teu nome, Senhor, porque a tua palavra, Senhor Jesus, a descrição das tuas escrituras se resumem em amor, porque o Senhor é amor, Pai. Que nós possamos ser igreja do Senhor unida em Cristo Jesus, meu Pai, para que nós possamos ser uma igreja forte, Senhor Jesus, para combater as ciladas do inimigo, Senhor. Que nós possamos aprender a olhar para o nosso irmão, Senhor Jesus, a condenar o pecado, Senhor Jesus, exortar, Senhor Jesus, com amor, Senhor, os mais velhos com respeito, o mais novo como os nossos filhos, Senhor Jesus, com todo respeito. Mas Deus, nós precisamos ser a igreja do Senhor, porque Pai amado, o Senhor vem buscar a noiva de Cristo, Senhor, uma igreja separada, uma igreja santificada, Senhor. Por isso, Pai amado, nós sabemos que a salvação é individual, Senhor, mas Pai, nós fazemos parte de um corpo, Pai. E nós queremos, Senhor Jesus, que esse corpo, Senhor, esteja buscando a santidade, esteja buscando, Senhor Jesus, as coisas que venham do alto, Pai. Abra os nossos olhos, Senhor. Pai amado, se há, Senhor Jesus, trave em nossos olhos, Pai amado, mostre, Senhor Jesus, para que nós possamos tirar, Senhor Jesus, dessas traves, Senhor, e enxergar o cisco que está no olho do nosso irmão. Nos ensine, Senhor Jesus, a amar uns aos outros, Senhor Jesus. Nos ensine, Senhor Jesus, porque isso procede de Deus, Pai. Nós queremos ser espelhos do Senhor, nós queremos ser a extensão da Tua glória, do Teu amor, do Teu cuidado, Senhor Jesus, para que as pessoas possam conhecer a Cristo, se render a Cristo e descer as águas e viver uma nova vida, Senhor. Nós oramos e nós pedimos, Senhor, para que essa igreja seja cheia, Senhor Jesus, de pessoas com o coração quebrantado, conhecedores da verdade, Pai, que tenham temência do Senhor, Pai amado, que abominem as coisas do mundo, mas que tenham alegria em prazer nas coisas do Senhor, que nós possamos ser exemplo para os de dentro e para os de fora, que nós possamos, Senhor Jesus, sermos o sinônimo da graça do Senhor neste lugar. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor.